Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem, tá? Aqui quem fala com vocês é a Simone do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Eu sou do Rio de Janeiro, já venho aí há algum tempo, né, estudando bastante para poder falar para vocês e resolver algumas dúvidas. Eu tenho 10 inscritos do canal que sempre entram em contato comigo, né? E hoje eu tive uma ideia, eu falei, eu quero fazer um vídeo diferente. E aí, esse vídeo diferente envolveu questões, né? Bastante interessante. Eu gostei das perguntas, tá? Eu fui selecionar alguns inscritos que eu tenho contato e entrei em contato com eles para estar perguntando para eles a maior dúvida que eu pudesse estar aqui hoje ajudando. E as dúvidas foram bastante criativas, né? Eu gostei muito porque eu quero muito poder ajudar. E aí eu tenho aqui uma lista com 10 inscritos, tá? Poderia falar para vocês aí que é um top 10, mas como tem inscrito que fez mais de uma pergunta, eu vou estar respondendo aqui as perguntas da inscrita Tayana de Queimados, tá? Essa aí sempre está em contato comigo, muito carinho. Flávia, Carla, a Natália Dias, tá? Eu tentei falar com a Marta, que é minha irmã, né, de coração, e não consegui, e aí conectei a Natália, que é filha dela, e ela já me passou a pergunta que seria da Marta, né? Então, temos aí a Tayana, que fez pergunta, Tayana de Queimados, Rio de Janeiro, a Flávia de Simonésia, Minas Gerais, a Natália Dias, do Rio de Janeiro, a Marcela, também do Rio de Janeiro, Santa Cruz, a Eunice, minha comadre, né, de Muriqui, Rio de Janeiro, a Maíra, também do Rio de Janeiro, a Bia, muito carinho, né? A Bia, ela é de São Francisco do Sul, Santa Catarina, também fez uma pergunta bem interessante. A Carla de Rocha Miranda, também do Rio de Janeiro, minha irmã também. A Letícia, né, minha filha. E a Alice, de São Paulo, tá? Então, eu vou estar respondendo a perguntas bem interessantes, tá? Que eu acho aí que vai servir não só para elas, mas para como um todo, porque é muito importante a gente estar aqui, né? O canal Cultivando Suculentas e Plantas, gosto de ouvir, façam perguntas, peçam vídeos, tá? Que aí eu vou estar aqui respondendo para vocês. Quero ser breve, não quero que esse vídeo fique muito longo, mas as respostas têm que ser exatas e bem explicadas. Eu tenho vários materiais aqui na mesa por causa de várias perguntas, tá? Então, peço que fiquem até o final desse vídeo, vai ser muito interessante, tá? E vou estar passando para vocês. Entre essas perguntas, eu não encontrei uma lesma, eu queria achar uma lesma, mas eu não consegui encontrar essa lesma para ajudar minha amiga Bia lá de Santa Catarina. Mas eu vou estar explicando a ela o que ela fazer. Borra de café eu também não trouxe, mas o restante eu trouxe, mas eu vou explicar tudo para vocês. As dúvidas são sobre frutíferas, são sobre adaptação, sobre qual é o melhor NPK para suculentas, químicos, tá? Foi perguntado isso pela Eunice. E como adaptar ao sol, né? O que fazer com as formigas.
Vamos lá, um resumo aqui para vocês. Como cuidar das suculentas? Teve essa pergunta também da Maíra, né? Que ela tá começando no cultivo. A Carla perguntou sobre cactos, tá? Que ela consegue colocar ele submerso, né? Na água e ela tá conseguindo sucesso. Achei bem interessante, tá, Carla? E a Letícia perguntou como cultivar zamioculcas, comigo ninguém pode, espada de São Jorge dentro de casa. Eu vou estar respondendo tudo isso a vocês. Peço que fique até o final, já deixe o seu like, é muito importante para o canal. E muito obrigada aos novos inscritos, os antigos, as pessoas que me acompanham. Já deixe o seu like, pessoal. É tão chato ficar falando isso toda hora, mas é muito importante para o canal o seu like, porque assim o canal consegue abranger a mais pessoas, né? Chegar a mais pessoas. O YouTube é uma plataforma maravilhosa que ele consegue aí, com a quantidade de like, chegar a mais inscritos, a pessoas que não são inscritas e que querem obter informações muito construtivas. O canal, ele é educacional, tá bom? Então, peço a vocês que deixem suas dúvidas, comente, agradeço muito e vamos à vinheta para começar as respostas das nossas maravilhosas inscritas, tá? E vamos lá. Espero poder ajudar vocês, tenho certeza que vou. Vamos lá. Bom, pessoal, eu tenho aqui uma quantidade de suculentas diferenciadas que eu coloquei aqui. Não vai dar para vocês ver todas, mas eu vou tirar para vocês dar uma olhada, devido às perguntas que eu recebi, né? Eu tenho aqui também plantas que foram, né, questionadas sobre ficar dentro de casa. E eu tenho materiais para estar mostrando para vocês. Essa é a casca de ovo. Essa é a casca de ovo em pó. Eu tenho torta de mamona, que tem também aí. Quem acompanha o canal viu que a torta de mamona, ela tem um benefício enorme, porque ela mata nematóides, tá? Nematóide é tipo uma bolinha que dá na raiz da nossa suculenta, da nossa planta, e é um verme. E como a torta de mamona, ela é tóxica, ela mata esse verme, você adubando com a torta de mamona. E tenho também a canela, o muji-minhoca, tudo que a gente vai falar. Adubo químico, Eunice, que perguntou aí, tá? E tenho cactos e vamos lá. Vamos à primeira pergunta, gente. Foi muito interessante, achei muito interessante esse vídeo passar para vocês. Espero que vocês fiquem até o final, porque vai ser muito interessante passar para vocês essas informações. A Tayana de Queimados, do Rio de Janeiro, ela me fez as seguintes perguntas. É verdade que as suculentas de tons escuros são todas de meia sombra? Vamos lá, vou riscar aqui para eu não me perder. A maioria, sim, Tayana, a maioria de suculentas escuras não quer dizer todas. A maioria, como as aloes, que eu trouxe exemplos aqui para mostrar. Essa aqui é uma aloe. Elas estão molhadinhas porque aqui no Rio tá chovendo, tá? Tá vendo que ela é bem escura? Ela é um verde bem escuro,
realmente ela gosta muito de meia sombra. Não é escuridão, mas claridade, mas sol direto não. Também tem a Wortia, que também, estrela do mar. Olha que linda. Se você olhar bem de perto, ela parece ser transparente. E quanto mais transparente, mais sensível ao sol, tá? E para você ter uma noção que é muito complexo, Tayana, né? Não quer dizer que a mais escura e a mais clara peçam sol direto, sol pleno. Não, todas duas precisam de meia sombra. Elas vivem muito bem na meia sombra, assim como os colares. Eu trouxe um colar aqui, que é o de pérola, para mostrar para vocês. Tem o colar de golfinho, tem o colar de coração emaranhado. Todos os colares, eles não gostam de sol pleno. Não adianta. Não gostam. Então, Tayana, a maioria sim, tá? E principalmente aloes. Aloes, a Wortia, colares, eles não gostam de sol pleno, eles se queimam. E os que conseguem ficar no sol pleno não ficam verdes, com essa coloração bonita. Eles ficam totalmente com uma cor queimada. Há pessoas que gostam, há pessoas que não. Mas você corre o risco de perder sua planta, porque ela é uma planta de meia sombra. Respondida essa pergunta? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Vamos para a próxima pergunta da Tayana. E as mais clarinhas são de sol pleno? Como eu falei para você, Tayana, e para vocês, tem a Wortia, que até variegata totalmente branca, também não gosta. Depende da planta. Por isso, temos que estudar para saber qual é o melhor ambiente. Tá aí atualizando na internet, tem muitos vídeos. Hoje em dia tem o Google Lens, que aí você mira ali a câmera e nem sempre dá a identificação e os cuidados, mas a maioria das vezes você consegue, tá? Rever aí conhecimentos que às vezes você fica com dúvida. Mas ela tá sempre comigo perguntando e eu tô sempre ajudando ela. Nem todas clarinhas, no caso das Wortias, e tem outras aí, gostam de sol pleno não. Mas algumas sim. É verdade ainda, Tayana pergunta, é verdade que para adaptar uma suculenta ao sol pleno, tem que começar com 2 horinhas durante a semana? Tayana, 2 horinhas durante a semana? Não. Eu diria para você que 2 horinhas todos os dias de sol já é uma adaptação. Todos os dias, sim. Ah, eu comprei essa apúndia. Isso aqui é um cacto, pessoal. Ele é escuro. Tá vendo que ele é um verde escuro? Mas ele ama o sol. É muito complexo. Então, você tem que estudar. Ah, comprei uma planta. Vou lá no Google Lens, vou falar com a Simone ou com alguém que entenda. Vou ver um vídeo sobre essa planta. E aí, você vai ter a resposta exata. Nem todas, claras ou escuras, gostam de sol ou de sombra, mas eu vou responder o que está ao meu alcance aqui, que é muito importante. Essa é verde escura e adora um sol e vive todas as minhas plantas, eu adapto ao sol pleno, porque dá menos trabalho, pessoal, bem menos trabalho. Então, já respondi a Tayana. A última pergunta da Tayana foi, em relação às regas, podemos regar quando o substrato ainda está um pouco úmido ou totalmente seco?
toda suculenta, tá, Tayana? Toda suculenta e todo cacto, ele só pode ser regado se ele tiver totalmente seco. Aí vem o caso que não tá aqui agora, esse título, do substrato. O substrato bem drenável é para quê, pessoal? Porque as raízes das nossas suculentas e cactos, elas são muito sensíveis. Então, você não pode pegar uma suculenta nem um cacto e colocar numa terra compacta. Eu comprei terra preta, vou plantar meu cacto. Tudo bem, a suculenta e os cactos vieram aí de países rochosos, entre as pedras, mas entre as pedras com muito oxigênio, né? Eu vou lembrar vocês aqui uma coisa, uma situação que eu vi, né, de um YouTube que plantava suas suculentas e planta aí suas suculentas totalmente só no carvão. Eu fui procurar saber se era correto, porque eu achei aquilo magnífico, não cresceria mato, mas o que você teria que ficar regando, hein? Você teria tempo de ficar regando todos os dias, porque só no carvão, nossa, tem que ter ali aquele guincho que fica umedecendo elas, porque não é porque é suculenta, pessoal, que elas não precisam de água. Como eu tenho um jardim de pneus, né, eu não consigo dar conta todos os dias de ficar regando. Então, eu faço a adaptação, já fiz a adaptação e coloquei nos pneus. Eu gosto muito quando chove, porque me economiza trabalho, né? E fora que a água da chuva é a melhor água para regar as plantas em geral, tá? Então, economiza aí. Você, a suculenta e o cacto, ele precisa de um substrato bem drenável. Quanto mais drenável, mais seco ele vai ficar. Ele vai secar mais rápido devido à temperatura da onde você mora, devido ao ambiente. Mas você adaptando e dando para ele uma situação, uma base que eu falo de sustentabilidade, de nutrição, um substrato bem legal, você consegue manter. Por quê? Porque aí a gente vai chegar em outra inscrita que fez uma pergunta muito interessante, que é a Alice de São Paulo. Né, Alice? A Alice perguntou o seguinte. Então, eu vou encerrar aqui as perguntas da Tayana, tá? Tayana, regar só quando tiver seco. E outra, substrato bem drenável. Gente, tem vários tipos de substrato. Tem substrato que só colocam terra vermelha, tem substrato que só colocam areia de construção, tem rosa do deserto aí, que é uma suculenta, tá? Pra quem não sabe, a rosa do deserto é uma suculenta. E tem gente que planta na areia de construção e ela sobrevive. Porque, gente, as suculentas, todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto. Então, quando você vai cultivar suculentas, você vai ter que ter a base dela. A base dela é o quê? Um substrato bem drenável que você vai conseguir regar, a água vai sair totalmente por baixo e você vai deixar ali. Dependendo da temperatura, nós estamos entrando aí na primavera, vem verão, vamos ter mais trabalhos. Sim, mais trabalhos. Os colares, então, eles precisam sempre estar úmidos, mas não encharcados. Encharcados se você colocar uma terra preta, né? E aí ela não vai conseguir com a mistura aí, que tem vários itens para misturar o substrato e você conseguir um bom resultado
nas suas suculentas, nas suas plantas, né? Uma coisa que eu nunca deixo faltar em qualquer planta, nem que seja folhagem, é carvão. O carvão é muito essencial, porque ele não deixa que sua planta fique encharcada, não deixa que aquela terra fique compacta, aquele torrão duro, que geralmente de 1 a 2 anos a gente sempre tem que estar trocando, porque, né, é bom refazer aí o vaso. Bom, respondida as perguntas da Tayana, vamos lá para a Flavinha de Simonésia. Flavinha, ela tem 14 anos, é um amorzinho, fala comigo todo dia, ora demais pela minha família. Gratidão, Flavinha. A Flavinha de Minas Gerais, Simonésia. Como adaptar suculentas no sol? O local certo, Simone. Bom, eu comprei uma suculenta. Você comprou no mercado, você comprou num garden, você comprou aqui em casa, no Garden Cici. Não adianta, tá? Ela tá adaptada àquele sombrite vermelho, àquela temperatura da casa da Simone. Não é diferente, porque o Rio de Janeiro é 4 sol para cada um, tá? Mas, Flavinha, você mora em Minas Gerais. Geralmente, quando chove aqui, não chove aí, mas de repente aí, pelo que eu vi, amanhã vai estar chovendo aí. Enfim, você vai colocar, ligando aqui a pergunta da Tayana, você vai colocar essas plantas, também serve para plantas, tá? Você vai colocar 1 a 2 horinhas naquela posição. Não é, gente, ficar trocando suculenta e planta de lugar. Elas não gostam. Elas gostam de um local certinho, entendeu? Que você coloque ali numa beirada de varanda, ou você faz uma estratégia na sua casa que sabe que o sol vai passar, mas o ano todo, pessoal, as estações mudam, né? O mundo ele gira, que eu falava, o sol gira e vai passar por aqui. Não, gente, é o mundo que gira, né? Todo mundo sabe disso aí. Então, me corrijam se eu estiver errado, mas eu lembro. O mundo ele gira e aí o sol vai virar de posição, sim. E aí você escolhe o melhor local para que elas se adaptem pelo menos de 1 a 2 horas por dia. Depois dessa adaptação aí, que eu costumo, Simone, deixar 2 semanas, você já pode colocar em sol pleno. E a chuva, não se preocupe, porque a chuva, ela estando bem tratada, bem nutrida, não vai dar pragas, não vai dar nada. O importante, pessoal, de um substrato bem drenável é também evitar fungos, tá? Muita umidade dá fungo. Então, por isso, o substrato ele tem que estar bem drenado. 2 horinhas por dia, num local estratégico, e você vai obter uma suculenta adaptada ao sol pleno. Se ela for de sol pleno, procure saber qual é a sua suculenta. Flavinha respondido. Natália Dias. A Natália Dias, ela perguntou, pessoal, sobre qual fertilizante usar para as plantas frutíferas, né? Lá na casa da minha amiga Marta, ela cultiva muitas plantas frutíferas. Ela gosta muito de ter esse tipo de plantação. Então, Natália, o melhor adubo para você multiplicar e ter muitos frutos aí, né? São plantadas lá no chão, né? Então, é o fósforo. Então, você pode estar colocando aí o que contém muito fósforo, que às vezes a gente em casa joga muito fora. Água de arroz, a Marta sabe disso. Água de arroz, você lava o arroz, né? Para quem gosta de lavar o arroz. Desculpa o barulho. Aqui eu sempre faço vídeo à noite por causa do barulho, mas é sempre assim. Tem sempre um barulhinho normal. Então, eu andei pesquisando, Natália, e o melhor
adubo para colocar nas frutíferas é a que tem o NPK, que é o fósforo, tá? Você obtendo aí o fósforo bem mais forte que o N e que o K, você vai conseguir frutificar mais rápido, tá? As suas frutíferas. Maracujá, que eu tô doida pra ir aí tomar um suco de maracujá, né? Essa foi a pergunta. O NPK indicado, Natália, da Forte, é muito bom, tá? Da marca Forte, tem outras marcas também excelentes, tá? É o NPK 4148. N, nitrogênio, P, fósforo 14 e 8 NPK, é cálcio, tá? Então, o top da frutífera é o fósforo, tanto para floração, ela florindo, ela vai dar frutos, tá bom? Então, eu vou riscar a pergunta da Natália e vamos para a Marcela. A Marcela, pessoal, ela tá com problema em uma plantinha que se chama lírio do vento, que é uma coisa muito fofa. Ela me mostrou, eu falei, gente, que gracinha. Ela é igual um matinho, mas só que ela dá muitas florzinhas lindas. A Marcela foi aconselhada, acho que pela sogra dela, né, a pulverizar borra de café para afastar formigas. Então, vamos lá, Marcela. Realmente, tá? A borra de café, ela é um repelente, tá? Você pulveriza em volta e aí você vai conseguir afastar essas formigas, mas não por muito tempo, por 15 dias. Eu tenho um probleminha com a borra de café, porque quando eu era criança, a minha mãe, ela sempre falava assim, coloca a borra de café na beirada dos vasos, e aí eu fazia isso quando eu comecei a cultivar. E aí eu colocava muita borra de café. Só, gente, que a borra de café, ela contém óleos. Então, com o tempo, se você encher do jeito que a Marcela me mandou a foto, tá correto. Ela pulverizou pelos cantos, tá? Ela não encheu. Mas há pessoas que ainda têm essa mania, né, de colocar a borra do café por cima do vaso. Quando você coloca a borra de café, uma coisa puxa a outra, tá? Eu já tô explicando para quem faz. Quando você pulveriza, você não tá tendo problema. Mas só vai durar 15 dias. Quando você pulveriza, você coloca com a colher a borra de café em cima, a borra de café ela é riquíssima em nitrogênio. Nitrogênio é o que contém na chuva, é muito bom, mas não se chove todo dia. Então, a quantidade que as plantas pegam de nitrogênio faz bem sim. Não excluímos o nitrogênio de nada, nem de suculentas, de nada. Só que tudo em excesso faz mal. Então, gente, para quem utiliza borra de café como adubo, ela tem que passar por uma decomposição. Ela tem que se decompor para poder fazer o efeito esperado. E é muito pouquinho, pessoal. Porque aquilo cria uma crosta em cima, que você rega a planta e daqui a pouco você vai ver que a água não está passando por causa dos óleos e tampou ali. Então, isso não é bom, tá? Além de que chamar muito pulgão. Gente, excesso de nitrogênio traz muito pulgão para as plantas, tá bom? Você está correta, a sua sogra está corretinha, tá? Eu não sou expert, tá, gente? Mas eu tô aqui para passar o que eu sei, tá? E é com muito carinho, tá? Eu estudo para poder passar para vocês o que eu sei. Então, você agiu corretamente. Só que eu vou te dar uma ideia, também uma opinião. Marcela,
vai durar mais tempo se você utilizar a canela em pó, tá? Eu compro assim a varejo, a canela em pó, além dos benefícios dela de você poder utilizar ela no teu substrato, ela é enraizadora, antifúngica e repelente. Eu já fiz um vídeo, tem muito tempo, um vídeo muito bom, por sinal, teve muitas visualizações. A canela, você vai pulverizar ela em volta, igual você fez aí com a borra de café, pulverizou em volta. E aí você tá protegendo a tua planta de formigas, porque as formigas não gostam de canela, não gostam do cheiro da canela, então expulsa ela e vários insetos, pessoal. Fungo gnats, sabe o que é fungo gnats? É aquelas mosquinhas que ficam em cima ali rodeando. Cada mosquinha daquela pequenininha, uma larvinha, dá milhões de fungos gnats na sua raiz e acaba com a sua planta. Gente, deixa nos comentários as dúvidas, tá? É muito importante. Aconselho a você utilizar da canela, polvilhar em volta do vaso, igual você fez aí corretinho, entendeu? Porque a borra de café, ela só vai fazer efeito polvilhada durante 15 dias. E a canela em pó, ela vai servir como antifúngica, como várias coisas. Eu não tô falando aqui que a borra de café não é boa. A borra de café é muito boa, é uma excelente entrada aí de nutriente. Só que o top da borra de café é o nitrogênio. E o nitrogênio em excesso, ele traz muito pulgão. Ok? A Marcela também perguntou sobre o sol que bate na parte da manhã. Porque a casa dela, pessoal, tem dificuldade de sol. Aqui eu também tô passando por essa dificuldade, gente. Mas como eu sei que o mundo, ele gira, já tô falando corretamente. O mundo, ele gira e vamos para a primavera, vai girar. E aí vai pegar onde você acha que não pega sol, vai passar a pegar. É bem relativo, assim. Mas é correto. Você deixa num local estratégico, como uma beirada de varanda, vai pegar luminosidade e vai ser bom, vai pegar o sol da manhã. Se não pegar o sol da manhã, não tem problema, vai pegar o sol da tarde, tá? O importante é as suculentas pegarem sol e os cactos também. Independente, claro, se você tiver um local que pegue direto, e elas aí, nessa beirada aí, elas já vão estar adaptadas, e você tiver como fazer uma prateleira e colocar elas, maravilhoso. Tá bom, Marcela? Então, gente, eu já respondi a Tayana, eu já respondi a Flávia, de Simonésia, a Natália Dias, a Marcela. Agora vamos para Eunice. Eunice, gente, é minha comadre. Né, Eunice? Eunice perguntou o seguinte, ela disse que não é ela, tá? É as plantinhas que estão perguntando. Ela também tem problema, gente, com sol na casa dela. A Eunice mora em Muriqui. E lá, quando bate o sol, é bem forte, só que ela tem uma cobertura muito grande. E aí tem uma dificuldade de sol, né? O sol, quando bate muito forte em um certo local e depois vai embora. Então, ela me perguntou o seguinte, qual o melhor adubo para suculentas? Na minha aula, né, com o Murilo Soares, né? Quem não conhece aí o mestre, né? Pra mim ele é o mestre, gente. Ele e o botânico do apartamento. Eu fiz essa pergunta. E ele respondeu e eu aprendi com ele, tá? Não nasci sabendo, eu estudei para poder falar para vocês. Então, gente, o melhor adubo para suculentas, só que ela não quer adubo orgânico. Orgânico é tudo que vem da cozinha. Ovo, adubo orgânico,
Isso aqui é humus de minhoca, tá? Adubo orgânico, torta de mamona. Tudo que vem da natureza é adubo orgânico. Casca de ovo em pó, adubo orgânico. Casca de banana, enfim, né? Tudo que vem da nossa cozinha, das fezes dos animais, são adubos orgânicos. Só que a Eunice, ela quer adubo químico. Eu indico para você, Eunice, o Basacote, que é o que eu uso, tá? Ou qualquer NPK para suculentas. Como top da suculenta é o cálcio e o fósforo descendo a escadinha aí, o terceiro nitrogênio, e aí, na verdade, a suculenta, eu aprendi também, gente, que não se dá tudo que a suculenta pede, mas também não podemos deixar ela totalmente sem adubação, porque ela não tá no México, ela tá na nossa casa, e aí se você, porque ela veio da rocha, então ela não precisa de nada. Realmente, eu tenho suculentas, que é a paraguaiense, que são muito fáceis de cultivar, e tem algumas que não, tá? Alguns cactos e algumas suculentas reagem muito bem com NPK. O NPK top, que eu acho maravilhoso para suculentas, é o 10-10-10. Uma colherzinha, dependendo do seu vaso aí, só que o NPK, Eunice, ele não tem liberação lenta, por isso eu escolhi o Basacote, para não ficar tendo tanto trabalho e você ter mais tempo para outras coisas. Então, eu escolhi o Basacote, que eu comprei aí na internet, eu coloquei nesse vidrinho aqui, eles são bolinhas de liberação lenta, mas tem também, esse é de 3 meses, tá? Aqui tem NPK e mais 2, que é enxofre e silício, tá? É muito bom para as suculentas, plantas em geral. Muito cuidado, gente, com a adubação. Independente de ser orgânica ou química, gente, em cada potinho desse tamanho aqui, esse é o pote 11. É uma bolinha. Uma bolinha. E aí, você coloca uma bolinha. Essa bolinha, conforme você vai regando, como NPK também, NPK Simone, NPK e base, eu me perguntaria, faria para mim essa pergunta, o NPK e o Basacote é a mesma coisa? Não, porque o NPK, ele vai durar mais ou menos aí uma semana, vai nutrir tua planta, e com certeza você vai ter colocado carvão picado, porque o carvão picado, gente, o carvão ele não libera substância nenhuma, nem nutriente nenhum, não. Para ele liberar, ele demora mais de 1000 anos. O carvão, ele serve como um condicionador e ele é um íon positivo que atrai todos os nutrientes e não deixa que sua rega leve tudo por água abaixo. Por isso, eu sou a favor do Basacote, que tem liberação lenta. Mas quando você for colocar o pote 11, eu boto uma bolinha. Não se dá tudo que a suculenta precisa, porque senão você não vai conseguir estressar ela. Mas aí como é que eu vou saber? Bom, ele veio aqui, gente. Ele veio aqui pela internet. Tá vendo? Aqui tá todas as informações. Siga as orientações do fabricante. Só que aqui, gente, me fala, tá escrito assim, ó. Modo de uso: aplicar em torno do vaso 20 bolinhas sobre o substrato de vasos. 20 bolinhas, gente. 20 bolinhas se você for colocar num pneu, né? Porque se você colocar, gente, muito adubo, você vai tirar todo o estresse
hídrico. E aí a gente vai chegar já na pergunta da Alice, que ela me perguntou sobre isso. Então, todo o estresse hídrico da sua planta, você não dá tudo que ela precisa. Menos é sempre mais. Então, para um pote 11, uma bolinha de Basacote é o suficiente, tá? Até o potinho número 6, uma bolinha é o suficiente, tá? E aí você escolhe, Eunice, se quer o de 3 meses, de 9 meses, de 6 meses, de 1 ano. Legal! Durante 1 ano, você comprou aquele de 12 meses, o preço é mais puxado. Mas, durante 1 ano, você sabe que não precisa adubar aquela planta, tá? É excelente, eu utilizo e gosto muito. Vamos lá, Eunice respondida, tá, Eunice? Qualquer dúvida, deixa aí ou fala comigo no WhatsApp. Deixa aí nos comentários, gente. Ó, já deu o seu like, hein? Pelo amor de Deus, me ajuda aí, gente. Já vale o seu like. Gente, vamos lá pra Maíra. Maíra é minha vizinha, tá? A Maíra, ela tá iniciando no ramo de suculentas. E ela é uma pessoa maravilhosa, ela traz vasos pra mim, né? Ela é abençoada, essa menina. Como cuidar de suculenta? Essa foi a pergunta dela. Tenho uma ampla informação para te dar, Maíra. Tenho uma proposta para te fazer. Você, infelizmente, você vai ter que estudar sobre substrato, mas eu tô aqui pertinho de você para te ajudar. Você vai ter que estudar sobre sol pleno, adaptação, se ela é uma suculenta de sombra, se ela não é, né? Ela falou que ganhou 2, que tá com probleminha, então ela falou que amanhã me mandaria foto e aí eu poderia ajudá-la. Cuidar de suculenta, gente, exige sabedoria, sim, porque senão você acaba perdendo sua planta ou para pragas, ou para umidade, fungos e muito sol ou pouco sol. É uma imensidão. Então, Maíra, essa pergunta que você me fez, eu posso estar te ajudando todos os dias um pouquinho e te ajudando aí, você vindo aqui rapidinho e a gente tá conversando e você podendo aí dar uma olhada na playlist e você vai aprender muita coisa. Mas você colocando a sua suculenta em adaptação, que eu já sei que você tem uma varanda aí em cima, e aí você mantendo em dia o substrato bem drenável, com camada de drenagem, 2 horas de sol por dia, ou mais, tá? Eu preciso saber qual suculenta você tem. Tem também o Google Lens, que também te ajuda bastante. Adubou, substrato drenável, você deixa ela lá, que ela é suculenta. Ela realmente é lenta, mas ela precisa da base. A base é um substrato bem drenável, a quantidade certa de adubação, porque senão você mata a sua planta. O excesso de sol mata a planta. Então, para a gente poder falar de suculenta, aqui eu tenho várias suculentas que elas estão sim em tempo. Estão no tempo, elas ficam no viveiro. Só que essas ficam na sombra e essas ficam no sol. Então, é bem complexo. Você tem que saber, e eu te ajudar também, qual é a suculenta que você tá aí pra gente poder trabalhar melhor e você não perdê-la, tá bom? Então, a Maíra já passou. A Bia, pessoal, a Bia de São Francisco do Sul, Santa Catarina, ela tá com um problema sério com lesmas. As lesmas estão acabando com o lírio dela. Como ela é do Rio Grande do Sul, eu cismo falar que ela é do Rio Grande do Sul. Ela não é do Rio Grande do Sul, ela é de São Francisco do Sul, Santa Catarina. É uma região bem diferente do Rio de Janeiro. Então, realmente, vai ter caramujo, vai ter lesma, muito mais do que aqui.
Mas aqui também tem, tá? Porque o horário que elas saem, Bia, é na madrugada. E o que que eu vou te aconselhar a fazer? Você vai fazer o seguinte, isso aqui, ó. Você vai pegar a casca de ovo, você lava a casca de ovo. Você não vai usar a casca de ovo como adubação, não. Você vai pegar a casca de ovo e você vai amassar ela. Você vai amassar. Ó, amassou, vou te mostrar. Amassou ela. Quando você aperta ela, você sente que ela espeta, certo? Ela espeta. Isso aqui, gente, é como a Marcela perguntou lá no começo com problema com formiga. Isso aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar seu vaso de lírio da paz, que eu acredito que é grande. E aí, você vai colocar ao redor essas cascas de ovo, aonde você tá tendo problema com a lesma, caracol, porque eles andam, quer encontrar esses bichinhos? Vai lá nas 4 horas da manhã, que é o horário que eles saem pra perturbar suas plantas. E aí você faz isso aqui, ó, em volta. Isso aqui vai espetar ela e ela não consegue passar. E se você polvilhar a canela também em volta, vai te ajudar bastante, tá? Porque eles não gostam, não. Isso aqui é um repelente natural. Então, Bia, casca de ovo triturada vira espinho para elas e espetam elas e elas não vão conseguir chegar na sua planta, tá bom? Espero que eu tenha conseguido te ajudar aí. Eu vou tirar aqui e vamos lá. Depois eu tiro, senão o vídeo vai prolongar muito. Então, Bia, respondido. Qualquer dúvida você me manda aí nos comentários. A Carla, pessoal, minha irmãzona também, aqui de Rocha Miranda, Rio de Janeiro. A Carla, ela me passou uma novidade muito interessante que eu já fiz. Eu acredito que eu vou explicar a vocês e vocês vão entender. Ela tá cultivando cactos através de uma informação e de uma amiga. Cactos submersos num pote com água. E ela tá obtendo, gente, sucesso. O que que acontece? Ela pega... Eu não tenho nada assim pra mostrar pra vocês. Tenho aqui, olha só. Isso aqui tem água, né? Aí, o que que ela faz, gente? Eu vou pegar aqui a espada de São Jorge, que vai ficar mais apropriado pra vocês verem. Né? Ela pega o cacto, faz de conta que isso aqui é um cacto. Ela consegue colocar o cacto aqui e ele vai automaticamente procurando a raiz. Isso é possível. E ela coloca na beirada do banheiro do lado de fora. Não coloque cacto no banheiro. Cacto é uma planta muito resistente, mas também não aguenta a escuridão. Mas como ela tá obtendo sucesso, gente? Porque ela coloca na luminosidade. Então, ali as raízes vão, a natureza perfeita, vão procurando umidade para beber aguinha, né? Porque o cacto, ele não precisa muita adubação, o cacto é muito resistente. Então, ela tá obtendo muito sucesso. E eu gostei dessa dica, Carla, ficou muito bom, obrigada, tá? Então, até suculenta, pessoal. Se eu tirar essa melaca, que tá linda, essa melaca aqui, eu já vou apresentar minhas filhas que estão aqui pra vocês. Se eu tirar essa melaca aqui, olha que linda, e colocar ela, lavar a raiz dela e colocar ela num vaso de vidro com uma distância com um pouco de água, ela vai automaticamente, com o tempo, a raiz vai crescer e vai bater na água. E ali ela está hidratada. Mas você vai ter que colocar ela numa janela bem luminosa, se possível que pegue a luz solar para ela não estiolar. E dá para manter, tá? Fica bem bacana. Então, Carla, obrigada pela pergunta. Eu gostei muito da ideia e achei muito interessante. Fica de dica aí pro canal, pro pessoal aí, tá?
respondida a pergunta da Carla com sucesso também. A Letícia, pessoal, a Letícia do Rio de Janeiro, minha filha, pergunta o seguinte. A Letícia, ela queria todas as suculentas, mas assim em cima da mesa do escritório. E aí não tem como. Ela até pega uma suculenta, bota um diazinho assim para trabalhar, porque as plantas trazem energias boas, né? São puras, né? São coisas criadas por Deus. Então, tudo que é puro, energia boa, ficar perto da gente é muito bom. Então, eu falei pra ela o seguinte, então, mãe, eu tenho zamioculcas, eu tenho Comigo Ninguém Pode, e ela tem espadinha de São Jorge. Essa aqui é de Santa Bárbara, porque tem a beiradinha amarela. Eu cultivo na água dentro de casa. E olha que linda. Todas verdinhas. E tem até antúrio aqui, gente, ó. Antúrio brotando. Tá vendo? Eu tenho antúrio, eu tenho Comigo Ninguém Pode, eu tenho peperômia, eu tenho espada de Santa Bárbara. E tá tudo ótimo, trocando a água, conta a raiz, muito sucesso. Mas a Letícia, ela vai cultivar na terra. Então, não tem problema nenhum. A zamioculca, ela é uma suculenta, mas é uma suculenta de sombra. Só precisa de luminosidade. E aonde ela vai morar, vai ter muita luminosidade. Então, ela vai conseguir aí manter a zamioculca dela dentro de casa. Gente, a zamioculca, ela é uma planta que, se você sair para viajar e você, não molhei, não precisa. Ela é uma suculenta bem resistente, ela não tem problema de estiolamento, ela é bem escura, gosta de sombra também e sobrevive muito tempo. Ela é muito perene. Perene é plantas que vivem muito tempo. Diferente das begônias, tá? As begônias 11 horas, não são perenes, tá? Rabo de burro não é perene, ele morre. Orelha de elefante não é perene. Só falando pra vocês o que é perene e o que não é. Então, respondida, Letícia, você pode cultivar sim, minha filha, dentro de casa, mantendo a umidade relativamente, tá? Porque elas são plantas que ficam sempre verdinhas, tá aí, ó. Fica na minha copa e tá sempre verdinha, mas estão na água. Então, já que vai cultivar na terra, uma vez por semana regar é bom, ok? Vamos a Alice de São Paulo. Alice perguntou o seguinte, gente, uma pergunta também muito interessante. Qual a substância que é liberada para colorir nossas suculentas? Gente, a substância que é liberada para colorir nossas suculentas se chama antocianina. Olha que maravilha. Esse vermelho só fica vermelho se essa planta ficar estressada. O que é estressada? Estresse hídrico. O que é hídrico? Falta de água. Estressada, sem água. Ai, Simone, mas você falou pra mim que tem que regar, que deixa a chuva regar. As minhas suculentas, a maioria de todas as vezes é a chuva que rega. Dificilmente, se tiver assim um mês sem chover, eu vou ter que ir lá regar elas, porque coitadas, né? Elas estão ali já. Mas, gente, algumas liberam antocianina. Se essa planta ficar sem água e no sol, ela vai ficar vermelha, igual a orelha de elefante, igual a melaco. Se você botar essas plantas que liberam antocianina, elas vão ficar verde. Elas não vão, essa aqui ficou marrom, ela fica marrom, mas ela fica totalmente verde. Agora, tem um período para isso acontecer. E acontece a maioria das vezes
Algumas se estressam no inverno com o frio e algumas se estressam no verão com o calor. É interessante e complicado para quem está começando, mas não é impossível. Tá? Essa aqui, gente, eu quero mostrar para vocês as que liberam antocianina. Essa aqui é uma paraguaiense. Se você deixar ela no sol, na meia sombra, ela vai ficar com cor de pedra, bem branquinha. Se você deixar ela direto no sol, ela vai ficar rosada, azulada, tá? E ela é muito perene. Eu tenho ela há mais de 20 anos. Eu vou, gente, acabar com o vídeo porque já tá muito grande. Então, vamos lá. Melaco, estressa, minibelle. Minibelle, gente, a minibelle, ela se estressa muito no frio, tá? Ela fica toda vermelha, mas ela não está. E olha que ela está embaixo do sombrite vermelho. Essa maravilhosa aqui que eu mostrei pra vocês é a Kalanchoe Sexa. Eu anotei, gente, que é muito nome. Sexangulares. Kalanchoe Sexangulares, coisa mais linda, tá? Tem aqui no Garden CC, gente, quem quiser, tá? Essa maravilhosa. Doutor Cornélios. Doutor Cornélios é essa planta aqui. Ela fica totalmente estressada, as pontinhas delas fica vermelha no verão. O cacto rabo de macaco. O cacto rabo de macaco não tem mistério, né, Eunice? Eunice já vai chegar uma cuia para ela. O cacto rabo de macaco, a única coisa que ele precisa é de sol, bastante sol, como todo cacto, e chuva. E rega, assim, se você passar muito tempo sem chover, você vai lá e rega ele. E uma bolinha aí, uma bolinha. Aí deixa eu falar pra vocês, isso aqui é a punja, ela é verde, fica no sol pleno. Essa aqui foi minha tia que me deu de presente, que eu já fiz várias mudas, eu multiplico muito a planta. Gente, orgânico, humus de minhoca, não custa nada. Quando você for montar seu substrato para suas suculentas, plantas, enfim, colocar uma colher de sopa de humus de minhoca, tá? Essa colher de sopa você consegue liberar ali vários nutrientes, porque os de liberação lenta, excelente, mas não mistura. Se você for utilizar de adubos orgânicos, não utilize de adubos químicos, não misture, porque você pode matar a sua planta. Gente, eu acho que por hoje é só. Lembrando para vocês, bem importante, isso aqui é mamona, que se chama assim, torta de mamona, parece uma aveia, tá? Você consegue matar vermes do seu substrato, é muito bom, não tem problema você colocar um pouquinho não. E você vai estar matando aí nematóide, pode existir. Chegou com a planta, comprou a planta, tira ela do local, não de um lugar bem confiável, né? As minhas plantas, por exemplo, quem compra minhas plantas não precisa trocar de substrato não, porque elas já estão adaptadas com banho de água oxigenada, de solução, com tudo, tá maravilhosa, tá? Porque é minha, eu cuido bem mesmo. Às vezes eu vou dormir 5 da manhã, mas trabalhando, tá? Então, a única coisa que pode acontecer na sua casa é estiolar, porque se você não der o sol necessário, ela pode perder a coloração, ela pode estiolar, ficar pescoçuda, as folhas não ficam compactas, ficam separadas. O top para suculenta, para quem gosta de adubo orgânico, é a casca de arroz lavada, seca no sol e moída virada pó. Não coloque muito, porque ela aumenta a acidez do solo. Quem puder utilizar de calcário é muito bom.
Então, por hoje é só. Espero ter ajudado vocês. Gratidão aos inscritos que fizeram as perguntas. Fiquem com Deus. Já me prolonguei muito. Gente, vão me matar esse vídeo de já tá ali mais de não sei quantos minutos, quase 1 hora. Mas é importante, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like, tá? E qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Beijo no coração. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.